Irmãos, irmãs, encarnados, desencarnados e recém-encarnados também, como a nossa pequena ali, que todos aqui possam receber as bênçãos que vêm de Deus, que possam receber as boas vibrações que habitam aqui nesta casa e que possam, das palavras que tento trazer hoje, tirar algum conteúdo divino, algo que possa ser aplicável ao dia a dia e que possa nos melhorar como espíritos imortais que somos. Hoje o estudo voltado para as revelações e a frase específica do Mestre: não vos deixarei órfãos. Mas quando o Mestre diz essa frase, lá em João capítulo 14, nos dá a impressão de que a partir daquele momento o Cristo estará conosco efetivamente. Mas e para aqueles que vieram antes do Cristo, que tiveram existências pretéritas à vinda do Mestre, eles por acaso estavam sozinhos? Eles por acaso não tinham auxílio divino? Não tinham mensageiros que falassem para eles no coração? Emmanuel vai nos apresentar no livro A Caminho da Luz uma visão desse Cristo maravilhoso, desse Cristo que não é somente o Verbo que se fez carne e existiu entre nós para nos dar exemplos em vida, mas um Cristo muito maior, um Cristo que em espírito fora o governador da terra, fora o arquiteto que a tudo deu origem e que tudo com tanto carinho nos delegou. Um Cristo que, quando a Terra era somente uma nebulosa a vagar no espaço, pronta para se transformar num planeta, já tinha ali tudo planejado. Um Cristo que, quando essa esfera terrestre se condensou e vieram as chuvas para transformar o magma em rocha, para gerar os oceanos, para que as primeiras vidas se fizessem, que já tinha tudo planejado. E que desse primeiro átomo, a primeira vida inteligente, já estava cuidando de cada um de nós. E no que diz respeito à habitação deste planeta, na habitação da Terra, o Cristo precisava de ajuda, precisava de companheiros que para esta nova vida inteligente que estava vindo, pudessem ser guias, que pudessem usar de suas experiências pretéritas, de acertos e falhas, para impulsionar, para serem guias, para ajudar. E nisso, o Cristo chama à conversa irmãos que estavam passando por dificuldades num orbe distante. Aqueles que na doutrina espírita conhecemos como os exilados de capela, nada mais são do que irmãos que usaram da misericórdia divina, porque eles não eram capazes de acompanhar o ritmo que o seu planeta estava desenvolvendo. E nesta fase de transição, não conseguiram saltar junto com o planeta. Então, Deus e a espiritualidade maior reservou a eles um destino de serem orientadores, um destino de espiar, de sair daquele orbe distante que era a casa deles, que era um paraíso para eles, e vir ajudar aqui na Terra a edificar a sociedade que estava crescendo. Então eles vão ter com Cristo, ainda um pouco aflitos, porque estão deixando a casa, estão deixando aquele lugar de conforto, aquele lugar em que cresceram, aquele lugar em que tinham um vínculo de amizade, estão deixando suas mães, seus pais, os seus amigos, filhos, para vir aqui na Terra dar um testemunho de resignação, de renúncia, e para aprender aqui na Terra as características que não deixaram com que eles ficassem em capela. Então esses irmãos aflitos falam com o Mestre: mas Mestre, nós falhamos justamente no ponto X. E se falharmos de novo?
aqui na Terra, ainda em desenvolvimento, saindo de um mundo primitivo, nós não teremos guias, nós não teremos mestres, nós não teremos referências. E Jesus fala para esses espíritos, para essas massas, que eles poderiam ficar tranquilos, porque aonde quer que eles nascessem neste planeta, haveria alguém para guiar, alguém que de algum modo sintetizaria a palavra de Deus e traria para eles, de forma que eles pudessem aprender naquele momento, naquele contexto. Exímios professores para que pudessem dar água, para que eles pudessem beber e se desenvolver, para quem sabe retornar ao planeta de onde saíram. E esses irmãos, agora com a promessa do Cristo, com a promessa dessa realeza divina que toma conta de todos nós, estavam mais tranquilos. E esses povos aqui na Terra são conhecidos como as raças adâmicas. Adâmicas que vêm de Adão, fazendo referência a espíritos que saíram de um paraíso perdido. E neste mundo de provas e expiações, eles iriam purificar os seus erros para voltar ao lugar que saíram. Então essas raças começam a reencarnar na Terra, pouco a pouco, deixando um vestígio principalmente de religião, um vestígio, se não de religião, de racionalismo. E elas se dividem principalmente nos egípcios, nos hindus na Índia, nos árias europeus e no povo de Israel. Cada um com a sua característica, cada grupo com a sua necessidade de purificação, cada grupo desenvolvido em uma esfera de religião ou de racionalismo, cada um que foi reprovado numa matéria específica. Nem todos perderam pelo mesmo motivo. E quando olhamos especificamente para os egípcios, nós vemos uma sociedade muito desenvolvida. Quem, quando olha para o Egito Antigo, não percebe o quão progressivo eles não foram na época que viveram? Uma sociedade com percepções da ciência que até então ninguém tinha. Uma sociedade com percepções religiosas que até então ninguém tinha. Uma sociedade que se levou a um culto à morte, a uma preparação para a vida eterna, que até então ninguém queria saber. Até então ninguém se importava com o que vai acontecer. A vida era simplesmente acordar, sair do chão e caçar e sobreviver. Mas a partir do povo egípcio, vira uma chave. E o foco que antes era tão somente sobreviver, passa a viver para algo maior. Eles passam a preparar os corpos para retornar neles mesmos. Eles passam a acreditar, por exemplo, na metempsicose, que se define pela possibilidade de, ao desencarnar, depois de uma vida desvirtuosa, você reencarnar num animal, num organismo irracional. Você ficar aprisionado em um corpo que não é capaz de demonstrar todas as valências do seu espírito. Algo que nós, como espíritas, sabemos que não é possível. Não é possível você saltar da racionalidade para a irracionalidade. Mas esses irmãos egípcios, eles tinham em seu perispírito, gravados de forma muito clara, que eles perderam algo. Que eles estavam em um orbe, então, superior à Terra, e vieram para corpos, então, para eles refasados. Então, apesar de ser uma crença um tanto quanto estranha, um tanto quanto absurda pensando hoje em dia, para eles refletia exatamente a situação que eles viveram. E aqui na Terra procuraram sinais para encaixar tudo. Esses irmãos, pelo seu desenvolvimento com a ciência, pelo seu desenvolvimento com a religião, rapidamente foram retornando ao orbe distante de que saíram e vieram para cá, impulsionaram a Terra, deixaram um grandioso legado e retornaram às estrelas. E assim percebemos
que o Egito antigo, em todas as suas glórias, em todas as suas conquistas, foi se perdendo. Porque os espíritos responsáveis pelas pirâmides, pelo desenvolvimento da linguagem, pelo desenvolvimento da medicina, da ciência, esses espíritos não mais estavam aqui. Eram os herdeiros daquele povo, que deveriam dar continuidade. Mas aqueles que cumpriram a missão, que cumpriram o combinado com Cristo, esses retornaram. Mais adiante, vamos olhar para o povo hindu, um outro povo que desde muitos anos atrás, desde milênios atrás, já indicava um florescimento para as questões religiosas, para a questão do culto, que os espíritos missionários, na forma principalmente de Krishna, trouxeram a mensagem de que o corpo é como uma veste, é como uma roupa, que quando ela vai ficando defasada, quando ela não é mais útil a nós trocamos. E assim é também o corpo com o espírito. Um povo que na crença da reencarnação muito se aproximava do que Kardec vai definir para nós, como definiu há 200 anos 200 anos não, aí eu estou cometendo um pequeno erro, mas fez aniversário recentemente o Livro dos Espíritos, que é quando Kardec traz para nós claramente esses conceitos. Eu não vou fazer a conta de matemática agora, porque eu vou me perder, pessoal, me perdoe. Mas o povo hindu já tinha essas raízes muito claras, já demonstravam um entendimento religioso muito claro, mas eles tinham defeitos. Eles perderam de ano e vieram prestar a recuperação aqui na Terra por um motivo. E esse motivo ficou evidente. Quando esses irmãos mais evoluídos do intelecto, mais evoluídos da moral, se depararam com um povo que aqui já vivia, com os povos mais primitivos da humanidade, não fizeram questão de confraternizar. Na verdade, eles rechaçaram a confraternização. Acreditavam que o seu conhecimento era algo que deveria separá-los. Não acreditavam que aqueles irmãos, ainda em evolução, não eram filhos de Deus como eles mesmos eram. Então foram criadas, sociologicamente, o que nós vemos como castas, que nada mais são do que grandes muros que separam socialmente o melhor do pior. Mas nós sabemos que isso não existe. Nós sabemos que isso é resultado de um orgulho, de uma chaga da humanidade que precisa ser extirpada. E esses irmãos que se perderam nas chagas, que se perderam no orgulho, que se perderam na vaidade, quanto tempo de reencarnações sucessivas eles não passaram? Da classe social que temos aqui na Terra, mais alta a mais baixa, até entender que não importa aonde quer que nós estivermos pisando, o nosso próximo é filho de Deus tal como nós. Toda a criação é criação de Deus como nós somos. Até que esses irmãos fossem capazes de entender isso, eles não conseguiriam um retorno que muitos dos nossos irmãos no Egito conseguiram. Mais adiante, Emmanuel nos fala sobre os árias, sobre os europeus, aqueles que deram origem à raça branca. Esses irmãos, diferentemente dos egípcios, diferentemente dos hindus, eles não eram tão propensos à religião, por assim dizer. Eles eram mais cabeças duras, eles eram mais revoltados. Eles não queriam saber do culto à religião porque sentiam como se tivessem sido jogados aqui e ao invés de trabalhar para o retorno, ficavam balbuciando pela injustiça de aqui estar. Mas o Cristo reconhece neles uma atitude que os hindus não tiveram, uma atitude que, por exemplo, o povo hebreu não teve. Esses irmãos, por mais cabeças duras que tenham sido, eles confraternizaram com os que aqui estavam. E o pecado, por exemplo, cometido pelos hindus não foi cometido por eles.
Emmanuel nos fala que ao tentar fazer aqui na Terra, que aqui na Terra fosse aquele paraíso que eles perderam, eles foram confraternizando com todos que estavam no caminho. Deram as mãos ao povo da Terra e evoluíram juntos. Apesar de seus registros históricos serem mais difíceis, seus registros religiosos serem mais espaçados no tempo, que só foi começar a aparecer aqui e ali com os celtas, com culto às florestas, com o povo germânico, com culto ao fogo. Esses irmãos tiveram as bases do racionalismo, tiveram a base do apoio fraterno a todos que estavam em seu caminho. E o Cristo muito é grato a esses irmãos por isso, como nos relata Emmanuel. Mais adiante, Emmanuel nos fala do povo de Israel, um povo que sabiamente soube sintetizar, talvez melhor do que ninguém, a revelação de Deus, a revelação do Deus único, as leis que Deus tinha para aquele povo, naquele momento evolutivo. Mas esses irmãos também, de certo modo, se perderam no exclusivismo. Apesar de serem muito fraternos, eram muito fraternos entre si. Os povos de fora não recebiam tanto esse amparo, esse carinho com que eles destinavam dentro deles mesmos. Então, esse povo ainda é nos relatado que vai aprender a estender a todo e qualquer irmão, independentemente do credo, essa paixão, essa irmandade que fez com que eles se perdessem na estrada evolutiva. Esses irmãos que receberam o missionário Moisés, que foi capaz de sintetizar muito do que Jesus queria que fosse nos passado, que foi capaz de criar as bases para que o Cristo viesse e ensinasse naquele povo. Mas que ainda, como todos que nós estamos falando, precisa de ajustes para estar cada vez mais retos no caminho da luz. E fechando essas raças adâmicas, esse povo que foi exilado de um paraíso distante, Emmanuel nos fala da China. A China que, diferentemente desses povos, talvez tenha sido a sociedade na Terra, a sociedade nossa mesmo, que mais demonstrou progresso, que recebeu bases filosóficas, que recebeu a iluminação para um estudo da história, para que o conhecimento que eles foram adquirindo com o tempo não se perdesse. Esses irmãos cultivaram a disciplina, cultivaram o amor pelo saber, o amor pela sociedade em formato certo para permitir o progresso em conjunto. Mas esses irmãos, durante muito tempo da história, permaneceram também fechados em si. Esses irmãos, criando muralhas, não se abriram à conexão dos povos. E nós sabemos a importância de conviver em sociedade, porque o irmão do país mais distante que houver, ele tem algo a nos ensinar também. Tem uma visão dele específica que vai nos aproximar de Deus de uma forma diferente. Os irmãos da China acabaram se fechando nesse sentido. Mas o Cristo também enviou para lá missionários. Enviou Confúcio, enviou Lao Tse, irmãos que traziam para o pensamento, para a reflexão, a importância de olhar para o próximo, de garantir que este próximo estivesse bem, porque o agrupamento social estando forte, todos estariam melhores. Porque não é possível que haja felicidade plena no mundo em que alguém sofre e eu sorrio, ou que eu sofro e alguém sorri. Esses irmãos trouxeram essa reflexão. E outro missionário muito importante que foi enviado a esse povo, Buda, trouxe ensinamentos importantíssimos
que, entendidos pela essência, nos conectam inevitavelmente com Deus. Quando ele fala do nirvana, quando ele fala da iluminação, essa iluminação deve ser entendida como estado de conexão mais puro com a divindade. Mas ela foi deturpada. Porque para você se conectar com Deus, que em essência está dentro de nós, você tem que se conectar com essa essência no próximo também. Quando alguns irmãos se retiram para monastérios longínquos, afastados da sociedade, para meditar, para alcançar essa iluminação fechados, eles não conseguem tocar o Deus que há dentro do próximo, que há dentro daquele que sofre em algum lugar distante. Eles nem se preocupam. Buscam uma iluminação individual, quando a iluminação individual, na verdade, vem do contato com o próximo. Então nós percebemos que, apesar da mensagem ter sido enviada, dos mensageiros terem sido enviados, dos missionários terem sido enviados, nós não fomos capazes de compreender. Alguns missionários, alguns mensageiros, entrando em contato com as vibrações mais pesadas da Terra, também não souberam transmitir com a melhor clareza a mensagem. Também se perderam. Talvez tenham trazido a melhor palavra possível, mas desta palavra não deram o melhor exemplo. E antes de voltar à Terra, antes de vir dar o seu testemunho em carne, o Cristo manda um dos seus mais proeminentes mensageiros. E na Grécia Antiga, pouco antes do retorno do Mestre, vem Sócrates para nos ensinar sobre a necessidade, como muito foi dito, de amparar o próximo, de pensar na convivência em sociedade. Porque antes de Sócrates, a filosofia pré-socrática, o pensamento anterior, buscava a todo momento a origem do universo, buscava saber por que as estrelas estão tão longe, por que o mundo é o mundo, o Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do Sol, qual é a causa primeira de todas as coisas. E de todas essas reflexões, eles não percebiam que o que importava de fato era o aqui. Sócrates, ele tira a filosofia das estrelas e traz a filosofia para a Terra. Traz a filosofia, traz o pensamento para a necessidade de viver com ética, de viver com justiça, de respeitar aquilo que há no meu irmão e de aprender com ele. De extrair o melhor, de extrair a essência do bem, do belo, do divino, coisas que até então eram ignoradas. E Sócrates, como todos que vieram antes, fora também mal entendido. Quando ele conversava com jovens, quando ele conversava com a juventude grega, foi visto como um deturpador, não como missionário que era, e fora condenado por isso. Sócrates injustamente foi condenado por deturpar a juventude, por corromper a juventude. E no dia de cumprir a sentença, no dia de retornar ao plano espiritual pela injustiça do mundo dos homens, sua esposa vai e o questiona: Sócrates, você vai ser morto. E ele se mostra consciente. E ela fala: Sócrates, mas isso é injusto. E ele responde: e por acaso você queria que fosse justo? Por acaso você queria que eles estivessem certos e o que eu fiz tivesse sido um grande erro? Sócrates não reclama, compreende a injustiça dos homens e retorna de forma nobre à pátria do Espírito. Mas então, as bases aqui na terra estavam montadas. A mensagem que Jesus enviou por meio de tantos espíritos nobres havia sido passada.
mas nós não compreendemos. O livro dos Espíritos nos fala que a lei divina está em nossa consciência. E muitos professores vieram para nos despertar isso. Mas não compreendemos, não ouvimos. Então foi necessário que aquele governador, aquele Espírito maravilhoso, o maior que já andou entre nós, se fizesse em carne e nos ensinasse pelas suas palavras, pelos seus feitos, pelo seu exemplo, que o amor, que o cuidado pelo próximo, que o cuidado conosco é o mais importante. E agora eu gostaria de trazer que no início do mês, na data da Páscoa, eu tinha sido convidado para falar em uma mocidade lá em Juiz de Fora. E desse estudo eu quis centralizar a revelação de Jesus pela última semana de vida dele, do momento de toda a semana da Páscoa. Então vou rapidamente contar uma história provavelmente conhecida, que é a última semana de vida do Cristo, mas que tem muitos a nos ensinar, que traz a revelação e o consolo do Cristo de forma cada vez mais evidente. Porque o Cristo, na última semana, no domingo de Aleluia, entra em Jerusalém sendo aclamado por todo o povo. E a semana de Páscoa não era uma semana qualquer para Jerusalém naquela época. A semana de Páscoa era a semana a qual todo o povo hebreu se dirigia para o Templo de Salomão. Todos estavam lá praticamente. Todos que viram o Mestre em seus trabalhos. Todos que viram os discípulos do Mestre tentando ajudar. Pessoas que presenciaram milagres. Pessoas que foram curadas. Pessoas que foram agraciadas de ouvir a palavra de Jesus. Estavam lá o recebendo. E o Cristo inicia seus trabalhos naquela semana. O Cristo vai visitar o Templo de Jerusalém, como tantos hebreus faziam naquela época, e percebe algo estranho. Aquele templo, que deveria ser de celebração para Deus, que deveria ser consagrado ao Altíssimo, aquele templo está deturpado, está podre. As pessoas fizeram do templo de Deus local de comércio, local de vender ovelhas, local de vender animais, desvirtuaram o que era sagrado. E o Cristo se revolta. O Cristo nos ensina que diante das injustiças claras, não podemos permanecer inertes, não podemos ficar calados, temos que levantar nossa voz, não com agressividade, mas com ternura, ensinar, abrir o coração para aqueles que estão no erro. Porque aqueles irmãos comerciantes que cometeram este pecado eram irmãos que se perderam no caminho. Em nenhum momento o Cristo deixou de vê-los. Em nenhum momento o Cristo deixou de amá-los. Mas Ele tem a atitude que tem para nos ensinar a não ficar parados diante da injustiça, não ficar parados diante de deturpações do nome de Deus. Mais para frente, vemos Jesus se reunindo com seus apóstolos, e o Cristo tinha plena consciência de que cada um daqueles 12 que ali estavam seriam também Cristos um dia. Aqueles irmãos que ele escolhera a dedo para dar continuidade na boa nova depois que ele se fosse, aqueles irmãos estavam no caminho para ser como ele em suas vidas sucessivas. Então, num gesto de humildade, para mostrar que ele era realeza, ele se fez humilde, abaixou diante daqueles irmãos e realizou o lava-pés. E eles ficaram consternados. Mestre, por que você está fazendo isso?
Porque você está se rebaixando. Mas o Cristo sabia que Ele veio aqui para servir, que Ele veio aqui para mostrar um caminho, que Ele veio para cá para despertar o melhor em nossos corações, e isso passa pela humildade que naquele dia Ele exemplificou. Logo em seguida, vemos um Cristo se reunindo com seus discípulos em uma mesa, celebrando aquele que seria o último encontro. Desse encontro, dentro de tantas coisas que Ele fala, Ele diz que Ele vai, mas que não nos deixará sozinhos. E a saudade naquele momento para os apóstolos já começa a apertar. Eles já sabem agora que o Cristo vai, que o Cristo veio, ensinou e em breve Ele retornará ao lado de Deus. E esses irmãos já começam a sentir saudade, já começam a questionar: mestre, como você vai? Por que você vai? Que estrada você vai pegar para alcançar Deus? E o Cristo revela que um deles iria trair. E todos ali presentes ficam ainda mais abismados. Como que alguém aqui vai te trair, Senhor? E Mateus pergunta: mestre, serei eu? João pergunta: mestre, serei eu? Tadeu pergunta: mestre, serei eu? Pedro pergunta: mestre, serei eu? Judas Iscariotes pergunta se seria ele. Filipe pergunta se seria ele. Tiago pergunta se seria ele. Todos consternados, mas nenhum mais que Pedro. Porque Pedro, para ele, naquele momento, tinha plena convicção de que ele não faria tal coisa. Pedro, que estava com Jesus desde o início, acreditava que não poderia fazer. E ele afirmou categoricamente: mestre, eu não te negaria, não faria isso contigo. E Jesus responde: em verdade vos digo, Simão, que até que o galo cante pela terceira vez, tu mesmo terá me negado 3 vezes. E no meio de tanta consternação, Cristo se retira para orar. Sobe aos jardins e fica em oração. Vão com ele 3 apóstolos. Vão com ele Tiago, vão com ele João e vão com ele Pedro. Em oração intensa, em oração contínua, os apóstolos não conseguem acompanhá-lo. E o Cristo a todo momento aponta que ainda faltava fé para eles. Ainda havia lugares que, por mais que eles pudessem estar presencialmente, em corpo, o espírito deles não era capaz de acompanhar Jesus. Mas haveria o dia que isso aconteceria. E para isso, aqueles apóstolos, para isso nós, representados nesses apóstolos, teríamos que nos esforçar. Teríamos que buscar a caminhada reta, a caminhada pela porta estreita, para alcançar Jesus. E o Cristo desce do jardim e vê a imagem de Judas chegando perto, acompanhado por soldados romanos. E Judas chega e recebe do Cristo um olhar de amor, um olhar de perdão antecipado, porque Cristo sabia o que estava para acontecer. Mas, acima de tudo, Cristo sabia da intenção de Judas. Judas, ainda pegado no materialismo, no orgulho do seu povo, sabia que Jesus era o Cristo, sabia que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho do homem, mas ele queria que Jesus fizesse algo a mais. Ele queria que Jesus fosse o Messias das profecias. Queria que ele fosse aquele líder militar, queria que ele fosse algo que não fosse a paz e o amor que ele veio transmitir. E acreditou que se Roma o prendesse, ele se mostraria.
Ele mostraria a glória e traria a libertação ao povo hebreu. Mas o Cristo não veio para isso. Judas se enganou. E o Cristo, sabendo da intenção, sabendo do que havia no coração de Judas, em nenhum momento deixou de amá-lo. E Judas beija a bochecha de Jesus. E Jesus, quando está para ser levado, Pedro pega uma espada e avança contra o soldado romano. A orelha do soldado cai e Jesus, para aquele soldado que iria o prender, queria o levar à humilhação do corpo, pega a orelha no chão e coloca de volta no seu lugar. E avisa Pedro sobre a inevitável justiça divina, que se nós ferirmos um irmão, inevitavelmente esse ferimento voltará para nós. E mais adiante, após Jesus ser preso, ser mostrado ao público, no início de suas humilhações do corpo, Pedro e João vão ter com ele. Lembrem que quando Jesus chegou no domingo de Páscoa, todo o povo que estava lá já conhecia Jesus, já conhecia seus trabalhos, e conhecendo o trabalho de Jesus, conhecia também, nem que fosse de rosto, quem andava com ele. E ao receber a visita de Simão Pedro e de João, o pessoal que estava naquela multidão vendo Jesus, sabia que Pedro e João eram apóstolos, eram seguidores, mas dirigem especificamente a Simão, talvez por ser o mais experiente, o mais vivido. Você por acaso não conhece esse homem? E Simão fala, eu não conheço. E repetem a pergunta, você conhece esse homem? Não, não conheço. Você conhece esse homem? Eu te vi andando com esse homem no lugar tal, no milagre tal, você estava com ele quando ele levantou Lázaro, você estava com ele quando ele curou o cego, você estava com ele quando ele curou o paralítico, quando ele curou leprosos. E Simão negou a terceira vez. E da terceira negação, o galo canta. E Simão percebe que a profecia que o Cristo fez se cumprira. Percebe que o Cristo o conhecia melhor do que ele mesmo. E do orgulho que ainda remanescia no espírito de Simão, passou a cair, passou a tombar. E quando Simão olha para o Cristo, envergonhado, arrependido, o Cristo dirige um olhar a Simão não tão diferente do que ele dirigiu a Judas. Um olhar de profundo amor, um olhar de profundo acolhimento, porque apesar de ter caído, Jesus sabia o que Simão tinha em seu coração. Sabia que Simão Pedro, em potência, era aquele que lideraria os apóstolos, que lideraria os irmãos do caminho, que seria capaz de fazer coisas grandiosas em seu nome e de morrer por amor a Jesus. Mas naquele momento a jornada de Simão estava começando, quando a passagem de Jesus aqui na terra estava chegando ao fim. Jesus vai conversar com Pilatos. Pilatos reconhece que Jesus era um homem justo, que não havia motivos para condená-lo, mas ele não queria tomar a decisão. Julgava que a decisão cabia ao povo hebreu. E Emmanuel nos relata no livro Há 2000 anos que Pilatos tentou de algumas formas remediar, tirar o sentimento de homicídio daquela turba de gente. E inicialmente manda Jesus para Herodes, pensando que poderia amenizar o sentimento do povo. E o Herodes manda Jesus de volta, todo espancado e com uma coroa de espinhos. E o povo não se satisfez. Então Pilatos manda Jesus para o açoite, para o derramamento de seu sangue. E o povo não se satisfez.
E então Pilatos, para que Jesus não fosse condenado, pede ao povo para escolher entre um bandido e Jesus. E o povo escolhe que Barrabás fosse libertado. E Pilatos então lava suas mãos. Apesar de reconhecer que Jesus era um homem justo, é condenado a ser crucificado. Nisso Jesus leva a cruz ao Calvário. Nisso Jesus passa agonizantes horas com os ferimentos que já tinha antes, numa posição desconfortável na cruz, mas em todo momento dirigindo amor ao povo, porque Ele muito os amava e já estava, talvez nem os perdoando. Dirige o olhar para Maria, sua mãe, e fala que ela não precisa ficar triste, porque havia outro filho para ela, apontando para João. E João, aí está a sua mãe. E os dois se tornam companheiros até que Maria retorna ao plano espiritual. E Jesus, em seus últimos momentos, ainda teve de dar o testemunho a Dimas, ainda curou o soldado que sofria de problemas de visão no momento de seu desencarne. E o céu nebuloso de Jerusalém, que mostrava a tristeza do mundo estar perdendo o melhor homem que já havia andado entre nós, recebe uma estrada de luz espiritual até a cruz. E Jesus sobe em espírito com toda a sua glória de volta aos céus. Esse momento, eternizado de forma bela e também triste, mantém uma profunda tristeza no dia seguinte. Judas atenta contra a sua vida, e Maria Madalena, tomada de profunda saudade daquele homem, daquele amigo que mudou a sua vida, vai ao túmulo ter com Jesus, lamentar a partida de Jesus. Mas o túmulo estava vazio. Ela procurava entre os mortos um lugar onde Jesus não pertencia. E Jesus surge para ela com o mesmo olhar de amor que dirigia em vida, com o mesmo carinho, com a mesma compreensão. E ela percebe, naquele momento, que tudo que fora falado é verdade, que a morte não existe, que Jesus havia vencido a morte. E passa um dia, ela leva a notícia aos apóstolos, mas eles não acreditam. Ainda com muita dor, se mostram fracos de fé, até que Jesus adentra a casa. E em toda a sua glória, um perispírito que propositalmente se mostrou machucado, para mostrar que era ele, eles percebem que a vida continua, que o Mestre que prometia a vida eterna cumpriu. Mas ainda assim não foi o suficiente para alguns irmãos ali. Tomé, por exemplo, teve que tocar as chagas do Mestre para entender que a vida continua, para entender que era Ele mesmo que estava ali. E o Mestre nos dá esse consolo definitivo, a revelação de que a vida continua. Mas se o Mestre veio, se o Mestre for exemplo perfeito, exemplo absoluto, como nos é trazido no Livro dos Espíritos, por que foi necessário o Espiritismo? Por que seria necessário uma terceira revelação? Nos é relatado no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Consolador Prometido, as razões pelas quais o Espiritismo veio a ser necessário. O Mestre nos falava por parábolas, nos falava palavras de vida eterna, porque são palavras que não importa o tempo que passe, vão ser reinterpretadas, porque nós
somos espíritos imperfeitos. E espíritos imperfeitos que somos, não conseguimos extrair a perfeição do que o Mestre nos trouxe. Então, essas palavras ditas da forma mais rudimentar possível, por meio das histórias que o Mestre nos contava, tiveram que ser esclarecidas. O Espiritismo veio com o condão de desmistificar, de tirar as dúvidas, aquilo que era nebuloso, aquilo que era mal compreendido, o Espiritismo vem descortinar. Aquilo que nos foi passado em alguns tópicos de forma clara foi deturpado, foi entendido por pessoas com pensamentos vis, com pensamentos não tão evoluídos, como uma forma de manter poder, de perpetuar relações de poder na sociedade. E essa corrupção dos ensinamentos do Mestre deveria ser parada pelo Consolador prometido, pelo Consolador que o Cristo fala mais à frente, logo depois que ele fala que não nos deixaria órfãos, e fala que enviaria um Consolador. Então, por Allan Kardec, na data que faz aniversário, recentemente, veio essa revelação. O Livro dos Espíritos é esta revelação. Esta revelação que vem aprofundar o que o Cristo disse. E o Cristo, que uma mensagem para todos nós, uma mensagem que eu gostaria de passar para vocês, que está na série The Chosen, mais especificamente no chamado de Natanael, nós percebemos o apóstolo de Jesus triste, se sentindo solitário, o trabalho que ele tinha feito em nome de Deus, um trabalho arquitetônico belíssimo para uma casa de oração, foi rejeitado. E ele senta debaixo da figueira, olha para o céu e fala: está vendo? Está vendo o trabalho que eu fiz? Esse trabalho é para você. Esse trabalho é para você e esse trabalho foi negado. Eu fiz isso porque eu te amo e não serviu de nada. Então não esconda de mim o seu rosto. Eu estou sofrendo. Natanael estava na fase mais baixa da vida dele, em profunda dor, em depressão, em desilusão. Mas ele passa por essa fase, ainda com a cicatriz, com a ferida aberta, uma ferida oculta que muitos de nós carregamos em algum momento. Uma dor que nós conseguimos colocar um sorriso no rosto e fingir que não existe, que nós conseguimos fazer piadas, que nós conseguimos simplesmente agir como se não tivesse algo que estivesse nos travando. Natanael sentia isso. Natanael tinha isso de forma muito latente nele. Mas ele, ao se encontrar com seu amigo Filipe, que seguia um nazareno que ele até então não conhecia, é levado por Filipe a esse mestre. E Jesus, que já o conhecia, fala muito claramente a Natanael: você é aquele em que não há mentira, aquele que não há ilusão. Você é um israelita de verdade. E Natanael fica confuso. O que o Filipe te disse? Como você me conhece? E o Cristo, revelando a sua natureza divina para Natanael, fala que já o conhecia muito antes daquele encontro. Que quando Natanael estava, aquele tempo atrás que eu falei, sentado, sozinho, triste, depressivo, embaixo de uma figueira, no fundo do poço, que Jesus não escondeu dele a face divina, que Jesus o viu, que Jesus sentia o amor que ele tinha por ele. Então o chamado foi fácil. Natanael imediatamente reconheceu o Mestre. Natanael imediatamente percebeu o chamado.
e se pôs a seguir o Cristo. O Cristo nos convida diariamente ao serviço. O Cristo nos convida diariamente a nos modificarmos. Nós sabemos das suas palavras. As palavras estão há muito tempo sendo ditas. Quantos professores o Cristo já nos mandou? Quanto tempo a mensagem não tem sido falada para despertar algo que na verdade está em nossa consciência? Nós sabemos que o Cristo está entre nós. Nós sabemos que o Cristo estica a mão a todo momento. O Cristo nos convida somente que tenhamos o discernimento para esticar a nossa mão com a dele e caminhar da forma virtuosa, da forma amorosa, da forma caridosa que Ele quer de nós. Esse é o convite. Se nos sentirmos para baixo, se nos sentirmos sem esperança, pense que Deus, em sua divina misericórdia, nos deu a fonte de trabalho em nosso corpo, nos deu a oportunidade de alterar ou de encurtar o caminho que nos leva a Jesus. Nos deu esta vida para encontrar desafetos e fazer desses desafetos amigos. Nos deu essa vida para encontrar irmãos que em outra nos foram muito queridos e se deleitar com a sua presença, de sentir um abraço apertado de quem nós amamos, mas também de pegar a enxada e trabalhar no campo divino que Ele quer de nós. O Cristo nos chama, Ele nos vê e em momento algum Ele nos deixou órfãos. Ele só pede agora também que nós trabalhemos em Seu nome na estrada de nossas vidas. Vamos fazer a oração? Senhor Deus, agradecidos estamos pela oportunidade de estar nesta casa. Agradecido estou por estar nesta casa de trabalhadores tão ávidos na sua seara, de irmãos que pela mensagem do Evangelho, pelo condão de fazer o bem, de fazer a caridade, edificaram esta casa para ser um ponto de luz nesta cidade, para ser um ponto de repouso para nossos espíritos, para que possamos recarregar nossas energias no bem. Agradecidos estamos, Senhor, pelo corpo que temos, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de transformar aquilo que antes não deu certo na beleza divina nesta vida. Agradecidos estamos, Senhor, pela nossa família, pelos irmãos que o Senhor coloca em nosso caminho, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos que nós podemos transformar em companheiros. Senhor, que de nós emane luz a tocar o coração do próximo, emane luz ao ponto de que mesmo num momento difícil, não nos esqueçamos que o Senhor tem para nós suas mãos estendidas. Que possamos passar pelas fases difíceis, pelas provas, com resignação, com renúncia e com confiança de que o Senhor em nenhum momento nos dará um fardo difícil, um fardo que nós não possamos carregar, mas que o Senhor, ao oferecer sua mão e nós alcançarmos, que o Senhor tem um jugo leve, um fardo mais fácil de ser carregado. Muito obrigado por tudo, Mestre. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Que possamos ter o discernimento de segui-los. Muito obrigado por tudo e seja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.